A segunda coisa que é importante, que talvez seja um pouco diferente da primeira que eu acabei de falar, é que a sua motivação não deve estar somente onde você quer chegar. Eu quero me tornar fluente em inglês, então eu quero chegar lá, eu quero poder chegar na minha empresa, no meu trabalho, sentar, conversar, sem entrar em pânico. E eu quero fazer isso, então isso deve ser a motivação. Mas também você tem que criar uma motivação diária. E a motivação não é aquilo, repito, não é aquilo que você sente no momento, mas a motivação que você vai ter agora é aquela frase que eu vou aprender hoje. Então, hoje eu tenho o objetivo de aprender essa frase. Hoje eu quero. Esse é o meu objetivo. Então, eu crio um hábito e esse hábito eu trago uma tarefa. A minha tarefa é aprender essa frase. Essa frase que é super importante, super difícil, ou essa frase que vai me ajudar a falar aquilo que eu preciso. Cada uma dessas frases que você aprende diariamente, ela é uma razão para motivação, porque você vai celebrar. Você vai celebrar quando você se tornar fluente e você poder chegar numa reunião e falar livremente, ficar à vontade, confortável com a língua. Mas também você precisa celebrar cada dia que eu aprendo uma nova frase. Eu vejo os meus alunos como eles ficam super animados quando tem uma nova frase. Eu aprendi, eu já sei falar isso. Quando eu vi meus alunos dizendo, puxa, eu aprendi aquela frase que você ensinou, memorizei, passei o dia repetindo e aprendi a dizer I've heard a lot about you. Hey, I've heard a lot about you. Tenho escutado falar muito sobre você. Uma frase que às vezes você vai falar para alguém, mas eles aprenderam a frase, dentro da frase eles aprenderam a estrutura, principalmente quando falamos de present perfect. Eles falam I've heard. A partir daí eles começam a ver o progresso, pedaços pequenos. Então, a sua motivação deve estar no final, onde você vai chegar. A sua motivação deve estar na frase que eu vou aprender hoje. O que eu vou aprender hoje? Qual que é a minha motivação para ensinar? E, sinceramente, às vezes eu estou cansado, às vezes nós temos tanto trabalho, né? Na nossa vida nós temos filme, nós temos aula para gravar, eu dou aula pessoalmente, e nós temos família, nós temos casa, nós temos filhos e uma vida para levar, e às vezes você não tem aquela grande motivação para estar na aula ou para estar com aquele aluno, mas a minha motivação quando eu vou para a aula é que hoje eu tenho um objetivo, eu quero ensinar isso para o aluno e quero que ele aprenda isso. E essa é a minha motivação. Então, aquela 1 hora que eu vou passar com o aluno, quero alcançar isso. Alcançar isso no final da aula, quando nós terminamos tudo, então vale a pena. Essa é a minha motivação, o meu objetivo. Ok? Então, não trabalhe com essa, mas eu não sinto vontade, não. Você precisa lembrar disso. A motivação final e aquela frase que você aprende durante o dia. Essa vontade de fazer alguma coisa às vezes chega quando você começa. A vontade de fazer alguma coisa chega quando você começa. Por exemplo, você não tem vontade de arrumar a sua casa, mas quando você começa, já tudo tá ficando um pouquinho melhor. Ok, mais uma coisa, vou colocar no lugar certo, né? Quando você começa, você vai ter vontade de aprender mais e mais e mais. Quando você está treinando, você quer fazer mais coisas, até muito mais do que deveria. Isso acontece, mas você tem que dar o primeiro passo, ok? E outra coisa sobre esses passos pequenos, tem essa ideia da AA. Eles dizem lá que é bem difícil para uma pessoa dizer que tem problema com álcool, dizer eu vou nunca na minha vida beber nenhum álcool. É bem difícil quando você tem problema com isso. Então, eles têm essa ideia que você só pensa sobre hoje, né? E assim, hoje não vou beber, só hoje. E não pensa sobre futuro,
sobre as férias que está chegando, sobre esse futuro bem na frente, só hoje. Hoje não vou beber. E também um monte de gente está adaptando essa filosofia para criar hábitos que você quer ter na sua vida. Hoje vou fazer um pouquinho de inglês, né? Vou aprender uma frase. E não estou pensando, tem um monte de tempo para chegar para ser fluente, porque assim, toda essa jornada é bem longe, né? Mas você pensa, hoje vou fazer uma coisa pequena para melhorar um pouquinho meu inglês. E você, então, quando você faz isso, você tem a frase de hoje. Eu não sei quantas frases eu vou ter daqui a 30 dias, ou a frase de amanhã, ou a frase daqui a um ano. Eu não sei exatamente onde vou estar, mas o importante é essa frase de hoje. Nós já falamos isso, né, em outro vídeo também, e fica aqui. Então a motivação, ela deve ser no que vai acontecer, no resultado do prazer que você vai sentir quando você chegar lá, quando você cumprir essa etapa, e a motivação daquela frase do dia. Isso é o que os alcoólicos anônimos, ou seja, eles têm no final do dia. O dia passou, eu não bebi. Mais um dia sem bebida. Então, mais um dia com uma frase é uma motivação muito grande. Gente, muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e a gente se vê então no próximo. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.